O senhor, nessa época, foi consultado a esse respeito? Outubro de 2014? Isso. Não, senhor. Eu estava na obra do estaleiro do Rio Grande. Isso deve ter sido feito por o setor jurídico da empresa que coleta essas informações. O senhor teve conhecimento que esses contratos foram apresentados em juízo, na época? Não, é só agora que estou vendo nos autos aí, né? Naquela época, alguém consultou o senhor a respeito desses contratos que o senhor tinha assinado? Porque o advogado aqui apresentou uma explicação sobre esses contratos. Ele mencionou assim: os serviços prestados abrangiam a elaboração de estratégia organizacional, recomendações sobre encaminhar demandas e formular propostas ao cliente e vice-versa. Sugestões acerca de como encaminhar as inúmeras exigências e demandas vindas da Petrobras. Sim. Aí, dentro dessa petição, são apresentados esses contratos, Sim. inclusive esse que eu mostrei ao senhor. Eu não tive nenhuma reunião com os advogados antes do evento prisão. E alguém chegou a consultá-lo nessa época, em outubro de 2014, a respeito da natureza desses contratos? Não, senhor. Por hora é só, então, as questões de juízo eu passo ao Ministério Público. Bom dia. Bom dia. A senhora Hilda Bittencourt, você conhece? Conheço, sim, senhor. Qual era a função dela na empresa? O senhor diz na época dos contratos? Isso. A Hilda é secretária e ela não era sequer secretária quando desse contrato que a gente mencionou, rigidez, ele era feito em outra secretaria. E você tinha contato com ela frequente? Não, porque eu era da outra área. Ela era subordinada a quem? A Hilda, ela era uma secretária geral do setor e em 2008, 2009, ela era subordinada a Luiz Roberto Pereira. Tá. Mas era mais como que uma secretária geral, ela não era secretária de uma pessoa só. Então ela se reportava ao senhor Luiz Roberto Pereira, é isso? Sim. E ela também se reportava ao senhor Newton Prado Júnior? Não, o senhor Newton Prado Júnior era do outro setor. Embora o senhor Newton Prado Júnior ficou muito fora da empresa, ele tocava obras também fora, no Polo Cacimbas, eu não sei precisar as datas, e obras, acho que no norte, no nordeste do país, no Eneste. Então ele provavelmente tinha muito pouco contato com essas secretárias. Mas aí eu não posso falar por eles. Ela também se reportava ao senhor Gerson Almada? Não, o senhor Gerson Almada tem a secretária dele, né, mas o senhor Gerson Almada é o dono da empresa. Okay. Então, o senhor Valdomiro de Oliveira, você conheceu ele, não é isso? O senhor Valdomiro de Oliveira me cobrava muito, eu me lembro muito que o senhor Valdomiro de Oliveira, na época do contrato, de pagar ou não as faturas da rigidez, eu tive cobranças por telefone do senhor Valdomiro de Oliveira. E eu talvez tenha tido um encontro com o senhor Valdomiro de Oliveira, não sei se para entregar um contrato para ser assinado, ou receber um contrato para ser assinado. Tá? E nesse encontro você efetivamente assinou? Esse primeiro contrato. Tá. E essas cobranças eram de serviço da rigidez? Essas cobranças eram referentes ao segundo contrato da rigidez. Eu não me lembro, se eu pudesse ver o número eu seria mais preciso. O primeiro eu sei que é 004. E que eram parceladas em meses e tinham que ser feitas naqueles meses. E não eram feitas, porque as obras acabavam delongando e a gente não tinha dinheiro, enfim. E você autorizava os pagamentos quando ele te cobrava, eventualmente? A autorização de pagamento, nesse tipo de contrato de parcelamento, ela é praticamente automática. O que eu fazia era não pagar, quando eu não podia. E quem autorizava ou não, na origem foi o Dr. Gerson que celebrou o contrato. E quando você não pagava, você já percebia que algumas parcelas teriam sido pagas, é isso? Não entendi a pergunta, você doutor. Em algum momento você falou, essa aqui não dá para pagar agora, vai ter que esperar um pouco, mas já tinham sido pagas algumas outras? Não, algumas parcelas foram pagas. E você não contestava esse contrato? Você não via que não tinha prestação de serviço? Não, esse serviço não era prestado para mim, doutor. Olha só, quando eu tenho uma obra... Mas o senhor não questionava isso? Deixa eu só contextualizar. Eu tenho uma obra, existem contratos que o coordenador ele não vê a prestação de serviço. Então, por exemplo, você pega lá um contrato de fornecimento de óxido de acetileno para a fábrica.
Esse contrato ele é pedido pelo coordenador de construção e montagem, ele é levado à área de suprimento para cotação, ele é comprado e aí ele é administrado pelo setor de medição da obra. O coordenador acaba tendo só o nome dele presente no contrato. Então, a mesma coisa é um contrato que um presidente da empresa faz. Não sou eu que tenho que controlar esse contrato. Qual que é a sua relação com o senhor Gerson Almada? O senhor Gerson Almada é o dono da empresa. Sim. Ou era. A relação era amistosa, era conflituosa, era uma boa relação? Eu diria que a relação com o Dr. Gerson era uma pessoa presente na empresa, sempre tratou todos os funcionários muito bem, mas não havia nenhuma relação comigo, até porque o meu chefe direto não era ele. Entendi. O senhor Gerson Almada prestou um depoimento na Polícia Federal, no dia 26 de março de 2015, e ele afirmou o seguinte, que com relação à participação de Eduardo Strauch Albero quanto ao pagamento de comissões propinas a funcionários da Petrobras ou agentes públicos, afirma que o mesmo era responsável junto à obra URC Cubatão RBPC, tendo este firmado contrato com as empresas indicadas para Alberto Cef, a mando do declarante. Perdão, doutor, tendo Eduardo Albero firmado contratos com as empresas indicadas para Alberto Cef, a mando de próprio Gerson Almada. Sim, foi o que eu declarei. E que você sabia que quanto ao nível de conhecimento de Alberto Albero e de Nilton Prado, acerca do que a empresa estaria pagando por meio dos contratos com as empresas indicadas para Alberto Cef, afirma que ambos foram informados que se tratava de pagamentos feitos a lobistas, que estariam defendendo o interesse da EGEVIC junto à Petrobras. Excelência, eu só queria fazer, desculpe, eu só queria fazer uma questão de ordem. Esse é um depoimento que, pelo que eu sei, não foi submetido ao crivo do contraditório. As defesas não tiveram oportunidade de participar. Eu mesmo estou sabendo desse depoimento nesse momento. Eu creio que isso não poderia ser objeto de indagação ao interrogado, que se defende de tudo que foi coligido aos autos até o presente momento, penso eu. Está nos autos, isso está no inquérito, né? Sim. Então ele pode perguntar. Porque o Gerson foi ouvido aqui judicialmente. Certo. E agora ele está sendo ouvido judicialmente, daí ele pode fazer as perguntas. Tá certo. Em todo caso, eu quero que consigne meu protesto, tá, Excelência? Daí que não está gravado, então, doutor, daí está registrado, certo? O senhor poderia repetir a pergunta que eu perdi Eu poderia ler, não? Eu prefiro ler. Eu poderia ler. Eu vou só ler para registrar. Sim, por favor. O senhor Gerson Almada declarou o seguinte, que quanto ao nível de conhecimento de Eduardo Albero e de Nilton Prado acerca do que a empresa estaria pagando por meio dos contratos com as empresas indicadas para Alberto Cef, afirma que ambos foram informados que se tratava de pagamentos feitos a lobistas que estariam defendendo o interesse da EGEVIC perante a Petrobras. Eu não preciso nem ler, de forma alguma ele me informou sobre isso. Não te informou sobre isso? Não. Você não tinha conhecimento? De forma alguma. Não preciso nem ler isso. Não sei por que esse contexto. Eu não sei o contexto da pergunta, né, da resposta, mas é o que eu tenho a declarar. Sem mais perguntas, Excelência. Excelência, antes só eu queria fazer uma questão de ordem. Vossa Excelência disse que se encontra nos autos do inquérito. Isso. Eu sei que o processo eletrônico cria umas situações um pouco novas para a gente, mas autos de inquérito deste caso se encerrou no momento do oferecimento da denúncia. Eu acho que nós precisamos delimitar, faço até esse pedido, direciono a Vossa Excelência, preciso delimitar o objeto do que nós estamos tratando aqui. Inquérito em andamento, enquanto há uma ação penal já quase para ser sentenciado. Mas isso gera uma confusão muito grande e uma informalidade. Então, vamos para as perguntas para testemunha. Não, e sério, daí o doutor pode fazer essas argumentações daí, olha, isso não pode ser utilizado. Não, já está feito. Certo? Está certo. Albero. Pois não. Só para ficar claro. O contrato... desculpe, só antes de o cortar a palavra, desculpe. Acende a acusação, tem perguntas? Tá, então a Petrobras não tem perguntas? Desculpe, doutor. Não, acho que se os outros também, se quiserem fazer. Desculpe, os outros têm perguntas? Sem perguntas. Então, doutor, por gentileza. Os contratos, para ficar claro, então. Pois não. Você assinou 2 contratos, um com a GFD, que foi cancelado. Não é que ele foi cancelado, ele nem foi operacionalizado. Nem foi operacionalizado. Diferente. Sim, ele não preencheu nem os requisitos necessários. Nem os requisitos necessários do acordo consorcial para que ele se tornasse um contrato. Que neste caso seria uma assinatura de
de pessoas do comitê? O que seria? Não, seria as demais assinaturas dos representantes e a devolução do contrato para o fornecedor. E o outro contrato que você assinou? E um detalhe, a nota fiscal foi enviada indevidamente e foi pedido cancelamento. Ok. E o outro contrato que você assinou é um contrato com a empreiteira Rigidez, que também não gerou efeitos, porque ele foi substituído por um com a data, pelo que eu entendi, correta, que seria 1º de fevereiro de 2010. Correto, mas trazendo de novo um pouco mais de detalhe. O segundo contrato eu desconheço. Eu não assinei esse segundo contrato. Desconhecia, inclusive, já na época que foi feito o inquérito da Polícia Federal, me chamou, não conheço, está escrito aí. E o fato é que eu não sabia por que o primeiro contrato, por que existiria um segundo contrato se tinha o primeiro contrato. Então, o que foi claro para mim é que esse primeiro contrato não era válido, porque ele não sequer o contrato, o consórcio estava constituído, sequer as pessoas que deveriam assinar, assinaram. Então, o segundo contrato foi feito por alguém. É isso. E esse segundo contrato é que foi pago. Alberto, você participava das decisões estratégicas da empresa ou do grupo? Não. A decisão estratégica do grupo ela é tomada a nível de conselho. Eu faço obra. Eu sou, mesmo enquanto coordenador e diretor, eu sou chão de fábrica. E o conselho, eu nunca participei de nenhuma reunião do conselho. Tá. Alberto, você, na empresa, você era remunerado com salário ou também recebia bônus pelo serviço que você prestava? Nem como coordenador, nem como diretor, a Engevix paga bônus. Não era eu. Os colaboradores da Engevix, eu sou CLT, eu recebia salário. E existe uma política, que é uma política quase que sindical, de PLR, que é uma participação de lucros, que quando a empresa tem lucro, ela é socializada pela empresa inteira, tem uma norma para isso, de acordo com o tempo de casa da pessoa e com o lucro da empresa. Então, isso é socializado de acordo com uma... inclusive, é coisa de engenheiro, é uma forma bem matemática. Como é que é a sua vida patrimonial? Olha, minha vida profissional toda, e que leva a vida patrimonial, foi uma vida muito conturbada, né? Pelo momento Brasil, eu me formei em 78, peguei todas as crises possíveis e imaginárias do mercado. Então, eu tive muitos altos e baixos na minha vida, e era uma vida, eu diria, regrada, bastante regrada. Eu moro em uma casa no subúrbio de São Paulo, cidade de Osasco. Eu tenho um conforto adequado. Eu tenho uma esposa e 3 filhas que moram comigo. Minha filha mais velha tem 29 anos, a segunda tem 27 e a terceira 18. E eu tenho uma vida muito regrada. Houve momentos que eu precisei pedir para o meu cunhado pagar a escola para minha filha. Houve momentos que eu tive que sair do clube, isso acho que foi até declarado por uma testemunha, porque eu não podia pagar. E houve momentos que eu estava numa situação melhor e pude construir ao longo dos últimos 20 anos. E a minha casa essa casa que eu moro há 20 anos. Construí uma casa para morar, que é o que eu tenho. Acho que Você não tem patrimônio em dinheiro, conta no exterior, não. Obras de arte? Não. Eu não tenho nada que possa levar a alguma espécie de quebra de fluxo de caixa mensal. O meu fluxo de caixa mensal é condizente com a minha entrada de salário. O teu currículo é um currículo voltado para a área comercial ou é um currículo voltado para a área técnica? Se você puder me dizer rapidamente. Não, eu acho que eu queria contextualizar isso um pouquinho, acho que é o meu momento, né? Eu formei em 78, na Escola Politécnica de São Paulo. Engenheiro civil. Eu fiz em seguida um mestrado em engenharia hidráulica. Eu tinha a intenção de seguir uma carreira acadêmica, né? Dizem que engenheiro da Poli é bitolado, né? Então, e aí aquelas coisas da vida. Eu acabei trabalhando numa projetista, também porque por ser engenharia
e era Engevix na época, eu iniciei a carreira lá. Trabalhei de 78 a 85 na Engevix. Aí, quando eu acabei o meu mestrado, o meu orientador, professor da Escola Politécnica, me convidou para trabalhar com ele numa empresa de engenharia de incêndio. Era um momento bom do Brasil para esse mercado, porque não havia abertura para o mercado exterior e porque, eles sendo acadêmicos como eram, eles tinham a visão de que, devido a 2 grandes incêndios que ocorreram em São Paulo, que é o André e o Joelma, nós poderíamos reativar essa empresa. E eu fui reativar essa empresa com eles. Desenvolvi muita coisa, trouxemos sistemas diferenciados de proteção contra incêndio para o Brasil, fizemos muitas palestras, e fizemos muito trabalho. Fizemos Shopping Guatemi, Shopping Eldorado, Shopping Liumeira, são grandes shoppings em São Paulo. Terminada essa fase da minha vida, eu fui convidado a trabalhar numa multinacional, chamava-se Cerberus Paraeletrônicos, uma multinacional suíça, que fabricava detectores de incêndio. Esses aqui. E essa multinacional tinha uma pequena fatia... Mas o senhor pode ser mais sintético, certo? Não querendo desmerecer, evidentemente. É que ele perguntou se era técnica ou... Sim, mas... Bom, então até um dado momento, essa carreira foi bastante técnica. Uhum. Desenvolvi sistemas, depois fui trabalhar, essa empresa foi vendida para Siemens, fiquei 1 ano lá, saí e voltei à Engevix. Quando eu voltei à Engevix, eu passei a desenvolver uma atividade técnica de direção técnica de obra. Essa é a minha carreira. Não tem nada de comercial. Albeiro, deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre os contratos mesmo, só para ficar claro. Quando esses contratos chegaram para você assinar, eles já estavam com o escopo definido, já estavam prontos? Estavam escopo definido, valor definido e condição de pagamento definida. Quando chega um contrato desse na sua mão ou na mão de alguém, qual é a primeira assinatura que se colhe? A do fornecedor. A do fornecedor. Sim. Então, é comum um fornecedor ou um representante do fornecedor ir até a Engevix para assinar o contrato? Não só é comum, como é regra. É regra. Ou seja, não é comum, todos os contratos eu dar. O setor de suprimento faz isso, o setor de secretariado faz isso, às vezes a obra é fora, vai buscar na obra, tá. Mas... O senhor disse que não lembra, mas é possível que o senhor Valdomiro tenha ido à Engevix para assinar um contrato desse? É possível. E aí o contrato ficava com o Valdomiro ou ele retornava para a empresa para buscar as demais assinaturas? Não, ele teria que voltar para a empresa para completar, vamos dizer, a formalidade. Formalidade não, porque senão não vale o contrato. A ação de ter as outras assinaturas pertinentes. No caso do consórcio, 3 assinaturas sempre. Nada podia ser assinado sozinho pelo consórcio. Tá. Albeiro, eu vou te fazer uma pergunta um pouco delicada. Como é que você se sente? Você disse aqui que você assinou esse contrato em confiança. Como é que você se sente de estar respondendo a este processo, sabendo que foi por causa de uma assinatura que você deu em confiança? Profundamente decepcionado. Em alguns momentos a gente pensa, né? Por que eu fiz de errado? Né? O que eu poderia ter feito diferente para não estar nessa situação? Isso é uma reflexão natural, né? Até do processo emocional que você passa por tudo isso. Mas acho que a resposta é: não daria para fazer nada se eu continuasse acreditando que... E você continua na Engevix. Por que você continua na Engevix? Eu vivo de salário. Eu tenho 3 filhas em casa, esposa. A Engevix, a partir do momento em que eu estou nesse processo, eu também tenho, uma vez até que eu estou aqui por causa disso, a Engevix tem uma responsabilidade sobre isso. Eu entendo que o lugar para ficar no momento de mercado é lá. Tá certo. Estou satisfeito, Excelência. Um esclarecimento só do juízo, assim, que vieram à luz. A sua relação com o Newton Prado Júnior, a posição dele dentro da empresa, ele é seu subordinado ou está na mesma posição que o senhor? Ele é de outra área, ele é diretor. Hoje eu não sou mais diretor, né? Eu não sei qual a posição do Newton, mas na época ele era diretor de outras obras. Nunca tivemos juntos nenhuma relação de subordinação ou de trabalho em mesmas obras. Esses contratos
contratos da obra que chegam para o senhor assinar, eu já mencionei, passavam por comitês antes de avaliação? Não, Porque- o procedimento é o ser encaminhado pelo coordenador ao comitê. O senhor assinava antes de ser encaminhado ao comitê? Sim, senhor. Eu assino como tendo conhecimento do contrato e encaminho para o comitê, e só é válido o contrato a partir da assinatura do comitê ou dos responsáveis de acordo com o valor da empresa. E esses comitês fazem uma avaliação técnica do contrato? Eu posso falar em geral, né? Porque eu não conheço. O comitê, ele é o guardião do contrato no que se relaciona a grandes valores. Então são sempre feitas perguntas: quantas empresas participaram, como é que foi a cotação. Isso estou falando da parte técnica, quando vem da parte técnica. Como é que esse contrato foi aprovado pelo comitê? Esse contrato foi circulado para o comitê a pedido do Dr. Gerson, através de um processo de circulação por motoboy e coleta de assinaturas. Mas ninguém fez indagações? Não, senhor, a mim não. E o comitê não teria que fazer alguma análise sobre isso para poder aprovar esse contrato? O comitê provavelmente se reporta ao Dr. Gerson. O senhor Luiz Roberto Pereira, qual que era a posição dele na empresa? O Luiz Roberto, em que época, doutor? Mais para o final aí, 2013. Era diretor da empresa. Ele substituiu o Era senhor, diretor técnico. Não, também, ele era área. de outra área, de outras obras. Devido à multiplicidade de obras, os diretores são designados por grupos de obras. O senhor foi ouvido lá na polícia, o senhor declarou no seu interrogatório, quando indagado sobre Alberto Youssef e Gerson de Mello Almada, o senhor mencionou: não tenho conhecimento da existência de negócios entre os dois. Mas o senhor não sabia que o Alberto Youssef estava envolvido nesse contrato aqui, pelo que o senhor está me relatando? Qual contrato, excelência? Esse contrato do Empreiteiro Rigidez. O senhor declarou para mim que o senhor Alberto o senhor conheceu já naquela época, que fez Não, eu cobranças. conheci o senhor Alberto. O senhor Gerson Almada me deu uma informação. Eu não conheci o senhor Alberto pessoalmente naquele momento, de que havia duas pessoas que iriam me contatar, o senhor Valdomiro ou o senhor Alberto. E eu fui contatado pelo senhor Valdomiro em primeira instância. Eu não me lembro exatamente do senhor Alberto. O senhor Em que mencionou momento? que o senhor recebeu ligações de cobrança, pelo que eu entendi, do senhor Alberto Youssef também, nessa época, não? Eu recebi cobrança do senhor Alberto Youssef no segundo contrato. Certo. Excelência, não, só para esclarecer, Doutor, no interrogatório policial ele disse que esteve entregando um envelope para o Alberto Youssef. Só para ajudar. certo. Desculpa. Eu não conhecia a natureza, né, dos negócios, isso sim. Não tem conhecimento da existência. Por que o senhor não declarou que esse contrato estava relacionado com o senhor Alberto Youssef na ocasião? Eu acredito que até pelo momento não me foi perguntado, não me ocorreu declarar isso. Nós chegamos às 6 horas da manhã, sem dormir, mal alimentados, e fui interrogado meio-dia. Então, provavelmente, algumas coisas que possam ser ditas, eu estou aqui para esclarecer. E esse ponto o senhor não achou relevante esclarecer naquela ocasião lá? Que esse contrato estava relacionado com o senhor Alberto Youssef? No momento, eu estou dizendo a expressão das coisas, né? Então, eu acredito que naquela oportunidade, o que eu me lembrei do Alberto é que eu tive esses dois contatos que foram mencionados na oitiva. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ainda? Eu acho que é o que eu iria dizer, em um certo aspecto, mas eu gostaria de dizer sim. Eu acho que, já que é um momento que eu tenho, né? Eu me formei engenheiro e gosto de ser engenheiro. Trabalhei muito, tanto para entrar na faculdade, como para sair da faculdade, como para desenvolver os trabalhos que me foram confiados pelas diversas empresas, e mais especificamente agora pela Engevix.
não foram poucas as vezes que eu fiquei semanas ou meses ou fora de casa, fora do convívio com a minha família, que é maravilhosa. Eu tenho uma família sólida e presente. E não foram poucas as vezes também que eu viajei incansavelmente, aí quase 150 viagens por ano dentro do país para fiscalizar a obra. Toda essa minha carreira foi pautada pela ética, honestidade e respeito às pessoas. A minha vida foi feita assim. O patrimônio, seja ele qual for hoje, foi tudo construído assim, com ética, e isso foi transmitido para minha família. No momento que isso ocorreu, primeiro vem a surpresa, o sentimento de surpresa. Mas como? E não só meu, como de todos que me cercavam, né? Depois vem um sentimento de... como é que eu posso dizer? Não, mas... não acho a palavra. De revolta, né? Poxa, eu que sempre fui tão ético, tão respeitei, eu tive tantas oportunidades de não ser ético. Os empreiteiros te oferecem mundos e fundos para você morar numa casa de 1.000 metros quadrados. Nunca passou isso pela minha cabeça. E aí vem realmente esse sentimento de surpresa aí de por que eu estava acontecendo isso quando eu não fui avisado do que eu estava assinando. Então isso me deixou muito magoado, né? Eu espero que esse momento que eu tenho e as declarações e o que constar nos autos restabeleça a ordem das coisas. Uma última pergunta do juiz, o Milton Pascovitch, o senhor conheceu? Milton Pascovitch, acho que... Só para identificar, o senhor Gerson disse no interrogatório que ele operava essas mesmas propinas para o Partido dos Trabalhadores. Excelência, acho que a questão do Milton Pascovitch... Doutor, está dentro do contexto, doutor. Tudo bem, eu estou orientando o meu cliente a não responder, porque isso não é objeto da imputação. Desculpe. O senhor fica à vontade para responder ou não. Se quer seguir a orientação do seu advogado. A minha orientação é que não se responda, porque nós estamos aqui respondendo a imputação que foi feita a você. Sim. Se eu tomar conhecimento, você fique à vontade, mas eu te oriento. Se eu tomar conhecimento do que se refere isso que o juiz está dizendo, eu te oriento ao que fazer. Doutor, eu estou falando em audiência. Eu estou, claro, mas estou falando em audiência aqui. Mas estamos em audiência tratando de uma questão que não é da audiência. Então, também eu estou aqui tratando de uma coisa que não é da audiência. Estamos fazendo a mesma coisa, todos. Né? Então, eu estou orientando para resguardar o meu ofício. Você fique à vontade. Resguardar o meu ofício, porque eu tenho o direito de saber do que se trata antes de orientar o meu cliente. Sim. Eu te oriento a não responder. Você fique à vontade. Como eu falei aqui, eu vim aqui para colaborar, mas tudo que eu poderia esclarecer sobre as coisas que chegaram ao nosso conhecimento, eu o fiz e estou disposto a fazer. Mas, dada a orientação do meu advogado, eu acredito que eu tenho o direito de não responder essa coisa. E então, não gostaria que isso fosse encarado como uma falta de colaboração. Então, declaro encerrado o depoimento do senhor Carlos Albeiro. Pode interromper.